Quero compartilhar contigo um testemunho que eu recebi e durante esse tempo desta pandemia que está no mundo inteiro, é importante que memorizemos e não somente ler de vez em quando e até mesmo meditar e memorizar todo o Salmo 91. Eu realmente creio que o Salmo 91 é um recado de Deus para um tempo como este, até mesmo na América, certo? Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e 911 é o número de emergência na América, certo? E sabemos também que o mundo inteiro mudou depois de Setembro 11 também. E eu sei muito bem que os capítulos e versículos não foram inspirados, mas Deus pode, nós sabemos, muito bem trabalhar através deles por sua soberania, porque Deus é aquele que sabe o que vai acontecer no futuro, e por isso o Salmo de número 91 é o Salmo da proteção. E se aplica ao Novo Testamento, mesmo que foi escrito muitos anos atrás, alguns creem por Davi ou por Moisés, eu creio que foi Davi, mas mesmo assim, que esse salmo é tão relevante para os tempos que estamos vivendo agora. Amém? Começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E ainda diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Creia que certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Qualquer armadilha que o diabo pôr no seu futuro, Deus prometeu que vai te dar livramento. Com certeza ele vai te livrar. E se meditar neste salmo, vai te livrar de todos os medos, preocupação e ansiedade durante esse tempo. E eu estava escutando um certo dia o noticiário e rapidamente a ansiedade se levantou porque eu ouvi que como estão existindo muitos casos de pessoas assintomáticas, pessoas que não têm nenhum sintoma no seu corpo, mas têm o vírus, certo? E eles saem por aí sem saber que estão com vírus. E não falava de Singapura, mas de um lugar do mundo. E isso está aumentando, parece que tem mais e mais pessoas assintomáticas por aí. E por isso um pouco de medo veio ao meu coração. Só aquela sensação de medo veio ao meu coração, mas de repente veio o verso do Salmo 91 que diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. E escute, não terás medo nem da peste que anda na escuridão. Olha, peste que anda na escuridão é coisa que você não sabe que existe. Amém? Anda na escuridão. Você nem vê aquilo. Está nas trevas. Está andando nas trevas. Isso para mim são os casos assintomáticos. Amém? Amém. E até os casos assintomáticos Deus também vai curar. Amém? Glória a Deus. Quero ler esse testemunho de uma irmã de Singapura. Eu tenho participado da Igreja New Creation por 18 anos. Todos os meus filhos cresceram aqui na igreja. Meu filho mais novo se formou na Faculdade de Medicina no último ano na Inglaterra e ficou lá mesmo para fazer o estágio. Ele compartilha um apartamento com 4 amigos. 3 meses atrás, um deles foi contagiado pelo coronavírus. O meu filho e os outros tiveram que observar a quarentena por 14 dias. Quando eu fui informada, a nossa família se reuniu online e juntos participamos da Santa Ceia com ele. Também nos ungimos com o óleo da unção. As pessoas da nossa cela também nos deram apoio orando pelo nosso filho. Depois disso, outros 2 que moram com meu filho pegaram o vírus. E todos eles tiveram que observar a quarentena por mais 14 dias. No final daquela quarentena, o meu filho fez o teste e deu negativo, apesar de muito contato com as pessoas na casa. O Senhor protegeu o meu filho, glória a Deus. Aleluia, porque o Senhor... In him I will trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be a shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone.
You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen! Glória a Deus. Amém? Então fale para os seus filhos memorizarem o Salmo 91 e eu quero também te encorajar, a você mesmo, a memorizar o Salmo 91 e você vai ver que na hora certa você vai ouvir um repórter dizendo que mais pessoas estão morrendo e até os jovens e a idade das pessoas que estão morrendo nesta parte do mundo é mais jovem e tudo mais. Você vai ver que a palavra de Deus vai vir a você. Fartá-lo-ei com longura de dias. Olha, o critério para a longura de dias é baseado na sua satisfação. Fartá-lo-ei com longura de dias. Se não estiver farto com 70 anos, você vai até 80. Se não estiver com 80, vai até 90. Não está satisfeito com 90 anos? Ei, vai até onde Moisés foi com 120 anos. A Bíblia diz que quando ele morreu, seus olhos não escureceram e nem a sua força se abateu. E se olharmos nas Escrituras, você vai ver que 120 anos é a idade que, na verdade, Deus diz em Gênesis, quando Deus disse: meu espírito não vai contender mais com o homem, porque ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. O que aconteceu é que o homem vivia centenas de anos. Amém? De fato, até mesmo Adão viveu mais de 900 anos, quase que ele viveu 1000 anos, mas Deus disse para Adão que no dia que ele pecasse, ele morreria. E eu quero falar sobre isso para vocês, o que Deus tem me mostrado na sua palavra sobre a morte e como Deus odeia a morte. E como Deus quer que o seu povo, nesses últimos dias, viva uma vida longa e boa. Amém? Sim, viva uma vida longa e boa. Glória a Deus. Fartá-lo-ei com longura de dias, meu amigo. A Bíblia nos ensina que tem coisas que fazemos que encurtam a nossa vida. No livro de Provérbios, por exemplo, que diz: o temor do Senhor, e sabemos que o Senhor Jesus definiu o temor do Senhor na tentação do deserto como adorar a Deus. Quanto mais você adora, o temor na adoração ao Senhor prolonga a vida, vai prolongar os seus dias, aleluia. Amém? A Bíblia diz que tem coisas que você faz que encurtam a sua vida. Amém? A Bíblia fala sobre honrar os pais. Diz que os seus dias serão longos sobre a terra, não no céu. Diz sobre a terra, amém? E você vai ver casos como, até na Bíblia, quando Sansão desonrou seus pais e morreu jovem. E então, a Bíblia nos promete que não somente Deus declara isso e ele não tem que prometer, a sua palavra basta. Deus não pode mentir, não é que ele não vai mentir, a Bíblia diz que ele não pode. Quando Deus promete, tem uma garantia dupla de que aquilo vai acontecer. Amém, meu amigo? Não era plano de Deus que o homem morresse. Não estava no seu coração, ele não planejou isso. Na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pare antes do pagamento. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, a vida eterna não começa depois que o seu coração para de bater. A vida eterna começa quando você nasce de novo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você confessa que Ele é o seu Senhor e crê que o Senhor o ressuscitou dos mortos? Você crê que Cristo levou seus pecados na cruz? No momento que você nasce de novo. Amém? Naquele momento começa a vida eterna. E vida eterna é qualidade de vida que vem de Deus. E Jesus mesmo falou com Marta na sepultura do seu irmão Lázaro. Ele disse: aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então, para um crente, mesmo que o seu coração pare de bater, amém, ele vive. Ele vive para sempre. Amém. A morte é como se eu tirasse a minha jaqueta agora e ela caísse no chão, mas eu continuo vivo. Amém. Então a morte é só tirar esse corpo corruptível, e a Bíblia diz que também pelo arrebatamento, e não vamos ver então a morte, ou se tirarmos esta carne mortal, a Bíblia diz que nós vamos ser vestidos, amém, com um corpo glorioso e incorruptível. E esperamos por isso no arrebatamento, quando Jesus voltar. E a Bíblia diz: levantai a cabeça, porque a vossa redenção, e a redenção ali é a redenção do corpo. E amigo, eu creio que tem segredos na Bíblia que nos ensina a viver uma vida longa e boa. A Bíblia nos ensina que 2 vezes fala isso,
sobre a última geração, a geração do arrebatamento, que vai subir com Jesus. E eu realmente creio que nós somos essa geração. Eu creio que a vinda do Senhor vai acontecer em breve. Eu creio que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, amigo. O que é o arrebatamento? É nada mais que nós, num piscar de olhos, receber novos corpos. Amém? Corpos glorificados. Amém? Que não vai envelhecer, não vai ficar doente, nunca vai ficar com doença, não vai sentir dor, nunca vai ficar com nada que é ruim, certo? Mas vamos receber um corpo glorificado que é para sempre jovem, para sempre forte, para sempre saudável e para sempre é muito tempo, amigo. E esperamos por isso quando Jesus voltar, ele pode voltar a qualquer hora. E de fato o que está acontecendo no mundo agora nunca aconteceu antes. Amém? Em tempos modernos, e é global. Então sabemos que é uma mensagem de Deus para a Terra, mesmo sabendo que ele não mandou o coronavírus. Deus permitiu que isso acontecesse por causa de todo o pecado do mundo. A Bíblia diz que a criação está agora gemendo por causa do pecado do homem. Sabe, quando o homem pecou, existe uma vibração que não vemos, que é invisível. Não dá para explicar, mas parece que a terra respondeu quando o homem pecou contra Deus. Isso aconteceu e quando a Bíblia diz que Adão pecou contra Deus, a terra produziria espinhos e cardos e não daria mais a sua força. A mesma coisa para Caim, quando matou seu irmão Abel. Deus disse para você, a terra não vai dar mais a sua força. Uma maldição dupla sobre a terra. E nós lemos também em Romanos 8, que a criação geme e está com dores por causa do pecado do homem e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? E eu creio de coração que vamos ver a volta de Jesus na nossa geração. Amém? Eu creio que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora. Mas tem uma frase que acontece 2 vezes na Bíblia e fala do arrebatamento. Diz: nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor. Percebe que diz que nós os que ficarmos vivos, e talvez é porque tem 10 anos de idade. Você é jovem, você tem 20 anos ou 30 anos de idade, mas é necessário ficar vivo. Ficar vivo requer força, requer poder para ficar vivo. Amém? O que quer dizer que a geração dos últimos tempos que vai ver Jesus no arrebatamento, ok, vai ser uma geração que vai ter um segredo para até mesmo vencer a morte. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu creio nisso. Devemos estar preparados para o que Deus está fazendo neste tempo. E ele diz: nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Amém? Eles ressuscitarão e nós vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Então, em breve, muito em breve, vamos ver o Rei Jesus face a face. Aleluia! Você está pronto? Se não está pronto, você pode ficar pronto em um instante. Amém? Eu não creio em conversão. Eu creio em ser nascido de novo. Tem que ser de Deus o milagre do novo nascimento. Amém? Para sair das trevas para a luz. Amém? Amém, glória a Deus. Quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, você crê de coração que Ele levou os seus pecados na cruz, confessá-lo com a sua boca e crer de coração, e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, e crer de coração que Ele morreu pelos pecados e foi ressuscitado dos mortos para a sua justificação. Deus te justificou gratuitamente, sem as suas obras. Você não pode fazer nada para se salvar. E por isso eu não creio em conversão. Amém? Conversão quer dizer que o homem fez. Amém? Envolve ação. Não. É nascer de novo. Deus faz um milagre em você. É nascer de novo. É um novo nascimento. Você é uma nova criatura em Deus. Com a vida de Deus. Amém? Fluindo em você. Amém. Glória a Deus. Então temos que fazer essa pergunta. Por que vemos então a morte vencer muitos crentes facilmente? Por que será que a morte vem vencendo os crentes facilmente? Eu não estou falando agora das pessoas do mundo. Amém, isso é óbvio. O salário do pecado é a morte. Mas crentes que têm a vida eterna neles, não deve ser a experiência deles. Amém? Eu não digo que eu sei de tudo, mas o que eu sei eu vou falar para você. Amém? Tem algumas coisas que o Senhor tem me mostrado e que vão te abençoar. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra claramente nas Escrituras que o ministério da morte foi escrito e gravado em pedras. Eu quero falar algo sobre a lei. A Bíblia diz que aqueles que acreditaram em Cristo não estão sob a lei, estão sob a graça. E como definimos a lei? A lei é definida como o homem trabalhando, o homem fazendo. Como definimos a graça? A graça é definida como Deus trabalhando, Deus provendo.
Amém? Ou você está adquirindo a provisão, provendo para si mesmo, trabalhando para si mesmo? Você está se esforçando para produzir resultados? Ou Deus opera? Você escolhe. Amém? E você diz, bem, não tem nada que eu possa fazer. Sim, crer. Crer. Agora, quando Deus está trabalhando por você, Deus também vai trabalhar. Se estiver sob a graça, Deus também vai trabalhar em você e através de você, e você o segue, como eu estou fazendo agora mesmo. Parece que eu estou trabalhando, não é? Parece esforço, mas eu estou pregando o evangelho para você, mas estou consciente de que é Deus trabalhando através de mim, tanto o querer o efetuar da sua vontade. Eu creio que Deus está trabalhando por mim, está trabalhando em mim e está trabalhando através de mim, amém, para produzir o resultado que Ele quer produzir na sua vida, amém? E isso até se torna um descanso, amém? Amém, essa é a vida do crente. E no seu trabalho, exteriormente está ocupado, amém, mas o interior descansa. É como o tabernáculo de Moisés, que foi a primeira, podemos chamar a habitação de Deus, que Deus pediu para o homem fazer, como o primeiro templo, mas foi um templo móvel no deserto, onde o povo de Israel peregrinou por 40 anos. A Bíblia nos diz que Deus falou para eles construírem um tabernáculo, Mishkan em hebraico, onde ele habitaria no Santo dos Santos. Existiam 3 áreas no tabernáculo de Moisés. A primeira parte era o átrio exterior, ok? E lá tinha a luz do sol, luz natural. Amém? Isso fala das pessoas do mundo. Sabe, eles têm luz natural. O que eles podem ver, eles acreditam naquilo que a ciência fala, certo? E isso é muito limitado porque você está confinado naquilo que você vê. E aquilo que você vê é muito limitado porque tem uma dimensão invisível. Amém? E foi recentemente, na época moderna, que as pessoas descobriram os átomos que não dá para ver. Mas sabemos que tudo que vemos é feito na natureza desses átomos que não podemos ver. Amém? E agora o mundo está parado por causa de uma coisa que não podemos ver. Sim, podem ver quando usam um microscópio ou algo assim. Estou falando natural, não podemos ser limitados aos olhos naturais. É o que eu estou falando. Amém? E nós vemos que Deus quer que nós andemos por fé e não por vista, porque há uma realidade além dessa realidade. Amém? A Bíblia diz que as coisas que vemos são temporárias. Olha, pense nisso, tudo que vemos aqui, este púlpito, esta cadeira e qualquer prédio que você pode ver, é temporário, em pouco tempo vai acabar, vai se tornar em ruína e vai desaparecer, sabe? Mas as coisas que não podemos ver, amém? Comigo aqui no palco tem anjos, amém? Não os vemos, certo? Mas eles estão aqui. O Espírito Santo está em mim, você não o vê, mas eu sei que ele está aqui. Amém? Deus está comigo. Glória a Deus, eu não posso vê-lo, mas sei que está aqui. Glória a Deus. E olha isso, o que você não pode ver, a Bíblia diz, é eterno. Amém? É por isso que o seu corpo, este corpo aqui, não é eterno. De fato, quando Jesus voltar, vamos ter um corpo glorificado. E vai viver para sempre. Tudo que você vê é temporário. São boas novas. Isso é boas novas, porque até o tumor que você pode ver com raio-x é temporário. Mas a promessa de Deus de cura é eterna. Amém? Mas alguns dizem, eu não posso crer se eu não posso ver. Bem, amigo, você fala isso por causa da queda de Adão. Saiba que você está em um estado que não é natural. Reverta isso, creia. Creia. Amém? Viva pela fé, porque Deus deseja que o homem viva pela fé e não por vista, que te limita drasticamente. Amém? Entendeu isso? Glória a Deus. Aleluia. Não podemos viver por vista e quando vamos ao lugar santo, havia a luz do candelabro, a menorá, que representa a igreja de Jesus Cristo. Hoje, estamos vendo isso, vivemos um tempo onde a igreja de Jesus Cristo está brilhando a sua luz sobre este mundo, neste mundo que está em trevas. Amém? Este mundo que Deus tem muita compaixão por ele. Os pensamentos do homem para com Deus são pensamentos de rebeldia, pensamentos também de descrença, mas os pensamentos de Deus para o homem são pensamentos de amor, piedade e compaixão. A vontade de Deus é salvar o homem e não de trazer a destruição para o homem. Até no Antigo Testamento, quando Deus tinha que julgar, a Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3, verso 33, que Deus não aflige de bom grado, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ele faz com um coração triste, mesmo sendo justo e tendo que punir o pecado. Ele faz isso, mas não é de bom grado. Amém?
E então vemos aqui no tabernáculo, finalmente, o terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, e Deus habitava ali no lugar santíssimo, e ali não tinha candelabro, não tinha também a luz do sol, e ali estava a sua Shekinah, a luz que mais brilha. Amém? A presença de Deus iluminava tudo. Amém? E é lá que nós devemos estar, igreja. Seria o nosso destino. Amém? Para todos os crentes. Vamos experimentar essa glória Shekinah. Amém? Glória ao nome de Jesus, amigo. Se você é um crente, a vida eterna já está em você. Amém? Glória ao nome de Jesus. E eu quero falar para você que, seja o que for que você fizer, trabalhe pensando nesse descanso em você, senão você se estressa. E se você se estressar, vai ter um efeito no seu corpo. Amém? Você vai ficar mais velho, vai também ter até alguns tipos de problemas com a sua saúde mental, algumas desordens e também algumas doenças. Estão ligadas ao estresse. Isso é provado. A ciência já provou que tem muitas doenças que estão ligadas ao estresse, como pressão alta, amém, problemas de coração e muitos outros. E amigo, se colocarmos o nosso coração e se descansar, porque Deus falou comigo anos atrás, quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Quer dizer que não fazemos nada? Não. Como eu disse, todos os que estavam ali no templo, os que estavam lá fora, trabalhando debaixo do sol, matando os animais e colocando os animais no altar do sacrifício, amém, adorando a Deus e se lavando, estavam ocupados. Amém? Olha, é uma figura dos nossos corpos, porque a Bíblia diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, e olhando para o templo, do lado de fora está ocupado. Amém? Até no templo de Salomão, do lado de fora estava agitado, porque os animais estavam sendo sacrificados, tinha muita coisa acontecendo ali, mas dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, havia perfeita paz, quietude, havia perfeita shalom. Amém? É o homem espiritual. Então, amigo, você é um ser de três partes. Como Deus é um Deus triuno, um Deus, mas três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem e por isso somos feitos de três partes. Você tem um espírito, você é um espírito, na verdade. Você é um espírito, o verdadeiro ser é um espírito. Você tem uma alma, suas emoções, a sua mente. E você vive em uma residência chamada corpo. Então você tem três partes. Como o ovo, nós vemos a clara e a gema, e também a casca. Você é um ser de três partes. A Bíblia diz, não sabeis que sois o templo de Deus, que quer dizer, exteriormente agitado, como era no ato exterior, mas interiormente está em paz, descansando. E o que você fizer vai prosperar. Amém? O que você fizer vai ter um toque do favor de Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Então, por que os crentes experimentam isso? Uma coisa está ligada ao evangelho que os salvou. O evangelho que os salvou é o evangelho que devem permanecer nele. O evangelho da graça. E nós cremos nisso, mas tem pessoas que estão rejeitando a graça. Vão dizer que pela graça sois salvos mediante a fé e vão dizer como se a graça só é boa para a salvação, mas depois disso você tem que fazer a sua parte porque não sabem que isso é uma forma de justiça própria. É como Israel, o peso de Paulo por Israel, seus irmãos, dos seus companheiros o fez dizer isso, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, e alguns dizem que devemos estabelecer a nossa própria justiça. Não, aqui diz, eles não conheciam a justiça de Deus, que é um dom. A justiça de Deus é um dom que recebemos. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha, não dá para fazer os dois. A justiça diz que somos livres de toda culpa. A justiça diz que estamos bem com Deus. Oh, aleluia, que maravilhoso Deus servimos. Amém. Ele deu para o homem a sua justiça. Ele deu para o homem pecador a justiça para estar na sua presença. Amém. No brilho da sua glória, na sua presença, o homem pecador pode ficar por causa da justiça que foi dada. Amém. E o homem deve receber isso, mas se ele tenta estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam a essa justiça, que é um dom. Não dá para ter os dois.
E Israel fez isso, tentou estabelecer a sua própria justiça, e como resultado não se sujeitaram ao dom da justiça, a justiça de Deus, pela fé. Espero que entende isso, amigo, porque é crucial, é o Evangelho. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o fato de que alguns crentes estão, às vezes, morrendo jovens e até vão embora no auge das suas vidas? Por que isso acontece se Jesus levou os nossos pecados, o que ele fez? Amém? Com a sua obra perfeita na cruz do Calvário, ele removeu os nossos pecados eficazmente, se isso é verdade, porque a morte veio pelo pecado, a Bíblia diz, então faz muito sentido que se a justiça é estabelecida, amém, na vida do crente, isso vai produzir vida. Amém? A Bíblia diz que a justiça produz vida. E onde está essa vida? Amém? E essa vida deve ser refletida não só no espírito, não só na nossa alma, mas no corpo também. Amém? Porque Adão não ia morrer se não tivesse pecado, certo? Mas sabemos que Adão pecou. E esta é a linguagem do hebraico. O que Deus falou para Adão? No dia em que pecares, certo? No dia que comer aquilo, morrendo, tu morrerás. Na nossa versão da Bíblia diz, certamente morrerás. Mas no hebraico diz, morrendo, tu morrerás. Ou seja, no dia que você peca, certo? Você morre espiritualmente, por dentro. Você morre. O verdadeiro ser é cortado, fica morto. Mas a morte não tocou no corpo ainda, certo? Então, morrendo, tu, diz no tempo futuro, morrerás um certo dia. E a Bíblia diz que Adão morreu com mais de 900 anos. Pense nisso. Sabe por quê? Porque ele não sabia morrer. Ninguém tinha morrido antes dele, ele foi o primeiro. Amém? Ele não sabia morrer, ele viveu muito tempo. Então pense nisso. Eu vou te mostrar algo que é muito interessante nas Escrituras e creio que vai te ajudar. Nós que cremos no Evangelho da Graça, sabemos que não somos só salvos pela graça. A graça é o nosso alimento, a graça é a nossa saúde, a graça é a nossa provisão, a graça é a nossa proteção. Amém. Glória ao nome de Jesus. Não somente somos salvos pela graça, devemos continuar nela. Como Paulo repreendeu os crentes de Gálatas por terem voltado à lei, dizendo, vocês começaram no Espírito, agora serão aperfeiçoados pela carne? Ou pelos seus esforços, porque a carne fala de esforços? Você tenta estabelecer a sua santificação, a santidade, amém, tentando cumprir a lei? A lei não foi feita para você cumprir, mas foi feita para mostrar que você é um pecador. Ninguém cumpre a lei. Então deixe-me mostrar isso rapidamente, porque todos nós conhecemos Romanos 5,17, que diz, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça. E do dom da justiça reinarão quando? Reinarão quando? Depois da morte? Não. Em vida. Em vida. Por um só Jesus Cristo. Então aqui está o segredo para reinar em vida. Basílio, no idioma grego, de onde vem basílica. Amém, é um reino empírico, como a morte veio, e isso foi empírico, foi supremo, porque todo mundo morre. Ninguém escapa da morte. Podem comer as comidas orgânicas, exercitar diariamente, viver nas montanhas respirando ar fresco, mas um dia vão morrer. A morte é perfeita. O salário do pecado é morte, porque as pessoas morrem por causa do pecado. Amém? Mas o dom de Deus é a vida eterna, a vida Zoe. Zoe, aí é nós, que é a vida eterna. A vida que é do próprio Deus. Amém? Anos atrás o Senhor me deu uma figura como se fosse aquela pirâmide de alimentos, mas eu vi uma pirâmide de vida e logo embaixo a primeira vida que existe é das plantas. Amém? A vida vegetal. Você sabe que as plantas têm vida? Amém? Mas a delas não se compara à nossa vida. A nossa vida é bio e tem também a vida animal. Amém? Os animais têm suquê, ou seja, a alma, mas não tem o espírito como eu e você temos. Eles têm vida. Eles têm vida, mas é vida animal. Amém? Depois vem a vida bios, a vida humana que nós temos. Amém? Essa é a nossa vida. E depois vem o topo, a melhor forma de vida. A vida que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, o Senhor disse. Amém? A vida que ele viveu. A vida do próprio Deus. Amém? É a forma mais alta de vida, e este é um dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. A vida eterna não é viver para sempre, porque quem vai para o inferno vai viver para sempre também. Mas
A vida eterna é qualidade de vida. O topo da pirâmide, a forma mais alta de vida, a vida que é a vida do próprio Deus. Amém? Deus dá para nós como um dom por Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Agora, escute isso. Vamos ver em 2 Coríntios 3 e descobrir segredos do porquê. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida sincera, honesta, mas ainda sujeitos à morte. Quando a Bíblia diz claramente que nós já fomos libertos. Amém? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo sempre teve o cuidado de dizer que nós não temos nenhuma qualificação, que até mesmo esta capacidade que vemos aqui vem do próprio Deus, senão não poderíamos ser ministros. Que tipo de ministros? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Temos a palavra? Mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa e que Espírito é esse? Olha, alguns ensinam por aí que a letra aqui é quando você lê a Bíblia e você só lê superficialmente a letra. Então, essa é a letra que mata. E eles dizem que a parte do Espírito é a parte onde você tem uma revelação, então, este é o Espírito. Olha, amigo, isso é negar as Escrituras totalmente. Amém? Está indo para uma direção que Deus nunca desejou. Amigo, às vezes até leitura superficial. A letra mesmo é importante para nós anotarmos e viver por ela. Amém? Então essa não é a explicação. Se você olhar aqui com cuidado, o próximo verso nos diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, só tem um ministério que veio gravado em pedras. Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras. Veja, gravado com letras em pedras. E essa palavra letra é a mesma palavra para a letra mata que lemos. Então está mostrando que a lei, os 10 mandamentos, mata, mas o ministério do Espírito, a graça, te traz vida. Anos atrás, o Senhor me falou: a condenação mata, mas o Espírito vivifica. A condenação mata, o Espírito vivifica. Então, quando condenamos os nossos filhos, ministramos a morte. Olha aqui, leia isso. A Bíblia nos diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então a glória que estava na face de Moisés quando ele desceu da montanha, amém? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, e quando as pessoas olhavam para sua face, ele teve que colocar um véu no seu rosto para esconder a glória que era transitória. E ele foi inteligente, porque ele sabia que a glória era transitória. Se eles vissem a glória de Moisés no dia de hoje, amanhã seria metade, e no dia seguinte não teria mais glória. Iam pensar que havia algo errado com Moisés. Ele se desviou, algo aconteceu com ele. Não é? Ele tinha glória, mas agora não tem glória, hein? Moisés sabia que a glória era transitória. Então havia glória na lei. A lei veio com glória. Mas essa glória, Deus mesmo testificou que era transitória. Não era um esplendor sempre crescente. Não era uma glória que ia crescer, mas era uma glória transitória. Amém? Era boa, depois menor. Amém e menor. E a glória da graça mesmo, a glória dessa graça. Já estou me adiantando, vamos ao verso 6. E diz aqui: a letra mata. A nova aliança não é da letra, mas do Espírito. E quantos de nós sabemos disso, que nós somos ministros da nova aliança? Somos se pregamos a graça, o Espírito que vivifica. Mas não somos ministros da nova aliança se pregamos a letra da lei. Amém? Se estamos misturando os dois, é pior, porque isso engana. É um engano. Porque a letra mata. No dia que Deus deu a lei, escute, Israel tinha celebrado o primeiro Pentecoste, como tinham celebrado a primeira Páscoa, na noite em que o anjo da morte passou pelo Egito e colocaram sangue nos umbrais das portas, foi a primeira Páscoa. 50 dias depois, eles estavam celebrando a festa judaica do Pentecoste, ainda celebram isso, se chama Shavuot, mas não porque o Espírito Santo foi dado, mas porque a lei foi dada, os 10 mandamentos. Mas, quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas ao pé da montanha morreram. 3.000.
Mas no dia do Pentecoste do Novo Testamento, que aconteceu no Monte Sião e não no Monte Sinai, no Monte Sião, quando o Espírito Santo veio, perceba, desta vez o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram salvas, o que nos mostra que a letra mata, mas o Espírito sim vivifica. Se eu viver minha vida sempre trabalhando, me esforçando, tentando resultados por mim mesmo, eu tenho que lutar e prover para a minha família. Eu tenho que providenciar para mim mesmo as respostas. Não, amigo, isso é viver sob a lei. E essa vida é terrível. Mas se viver a vida olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, confiar nele. Amém? O que você não tem, você confia e ele vai prover. Amém? E até mesmo quando tudo parece que é ao contrário daquilo que Deus prometeu. Amém? Você ainda crê e confia na sua provisão. Se ele não der, você não vai ter. Amém? Você sempre confia nele. Podemos também falar assim: a lei sempre exige, como a lei exigia, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Mas a graça provê, Deus disse: eu serei, eu serei, eu serei, eu farei. Amém? Qual dos dois você quer? Amém? Um é mortal, a letra mata. O outro, o Espírito vivifica. Amém? E aqui diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E depois o próximo verso 7 diz: e se o ministério da morte... Sabe o que é ministério? Ministério quer dizer você está ministrando, você está dando, você está conferindo. Este ministério é um ministério que confere a morte. Com a lei vem a morte. Não há nada errado com a lei. A lei é perfeita. Mas a lei, por que ela é perfeita? Quando não encontra perfeição, amém, no recipiente, não pode ser nada além de ser verdadeira a si mesmo, então confere a morte ao que a recebe. Então esse é o propósito da lei. E temos que pensar nisso. Eu não quero correr com este assunto, eu quero te mostrar na palavra que muitos crentes ainda estão deste lado. Amém? Ficam perguntando por que a morte trabalha nas suas emoções, por que ela opera nas suas mentes, por que ela opera nos seus relacionamentos, por que ela opera nos seus corpos, por que ela opera nas suas vidas, por que isso? E você diz, você tem que remover a lei, dizem, é um sacrilégio, não posso fazer isso. E meu amigo, não estou dizendo que remover a lei tem que ficar sem lei. Pelo contrário, você fica sem lei. Escute, quando Jesus falou, removam a pedra do túmulo de Lázaro, ficaram com medo, porque o homem estava morto há 4 dias. E as irmãs falaram que deve cheirar mal. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Removam a pedra, e profeticamente era um tipo, porque em todas as ações a Bíblia sempre tem um significado. Em cada movimento, em cada gesto de Jesus havia um propósito. Ele disse, removam a pedra primeiro. Amém? Olha, você sabe que Jesus venceu até o espaço quando ele entrou no cenáculo, mas mandou remover a pedra. Então escute, amigo, a pedra são os 10 mandamentos, foi escrita com o dedo de Deus nas pedras. E ele disse, remova a pedra. Jesus falou para remover. Olha, tudo depende, você está removendo a pedra da carne podre ou está removendo a pedra de alguém que já foi ressuscitado. Faz toda a diferença. Se remover a lei de pessoas com carne podre, a carne vai se manifestar assim. Mas se remover a lei daqueles que têm o Espírito Santo, Espírito ressurreto. Amém? Nós temos o Espírito ressurreto, aleluia. Se remover a lei, nós vamos sair com o poder da ressurreição. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Então olha agora para Gálatas capítulo 3, que diz aqui, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Amigo, leia de novo, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aqui não diz que todos aqueles que quebram a lei. Nós pensamos que estamos lendo isso neste verso. Este verso diz que no momento que você é pelas obras da lei, no momento que você se posiciona para a sua justificação, para a sua santificação, para a sua bênção, confiando na lei, você depende da lei, interiormente dependendo da lei, você luta pela lei, se posiciona pela lei. A Bíblia diz que você está debaixo de maldição. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Isso está no tempo presente no grego. O tempo ali era o presente.
E pense nisso. Ele escreveu para crentes, então até crentes que não devem estar debaixo de nenhuma maldição podem estar sob a maldição. No momento que voltarem para a lei, se colocam ali e se perguntam por que não vem a provisão de Deus. Por que não vejo a manifestação das suas promessas na minha vida? Por que não vejo a vida fluindo em mim? Quando Jesus prometeu para mim vida e vida abundante. Onde está isso? E a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, dom, não recompensa, por algo que fez. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia! Eu oro para que você receba isso. Eu oro para que você receba, mas olha, o diabo enganou pessoas para pensarem que tem que ter um pouco de lei na sua vida, senão vai ficar sem lei. Como eu disse, tudo depende. Se você tirar a lei de pessoas que estão com a carne podre porque não nasceram de novo, a carne se manifesta. Amém? Mas se remover a lei das pessoas que nasceram de novo com o Espírito Santo neles, amém? A glória da ressurreição virá. A vida surgirá. Amém? E você vai ver a glória de Deus, como Jesus falou para Marta. E olha, pessoas têm medo. As pessoas pensam que isto é uma heresia. E Paulo pronunciou outra maldição em Gálatas 1. Olha o que diz aqui, maravilho-me, estou chocado, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Perceba que ele fala de outro evangelho, então qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho da graça, que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tudo que não tem a ver com a graça de Cristo é um outro evangelho, o qual não é outro. Isso quer dizer que se é outro, não é nem evangelho, ainda que chama de outro evangelho, mas não é evangelho, mas ele diz a alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele o chama de evangelho de Cristo. Antes ele falou o quê? Sobre a graça de Cristo, agora o chama de evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da sua graça. Amém? E continua dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu e não do inferno, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E o que é isso, esse outro evangelho? Tudo o que não é da graça de Cristo. Se alguém prega outro evangelho, mas não é o evangelho da graça, é um evangelho diferente. Certo? E Paulo disse, seja anátema. E é uma dupla maldição, porque ele diz assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, e diz o seguinte, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ele falou de novo, 2 vezes. Caso a gente não escute a primeira vez, é uma dupla maldição sobre qualquer um que não está pregando o evangelho da graça. O que você acha que acontece quando alguns estão pregando e se levantando contra a graça? E hoje, quando nós pregamos a graça, parece que a graça é outro evangelho. Por quê? Não tem muitas pessoas pregando o evangelho da graça. E por isso, mas olha bem, isso está mudando no mundo inteiro agora. Mas há pouco tempo era como se você pregar a graça é uma doutrina herética. Amém? Vão falar todo tipo de coisas ruins sobre esse ensinamento. Olha, obviamente o diabo sempre vai levantar algumas pessoas para falar mal. Quando você fala que todo mundo pode ser salvo, que você não perde a salvação, eles vão dizer o seguinte, isso é heresia. Mas não é só isso. Eu estou falando do evangelho da graça, o evangelho puro da graça. Se alguém pregar outro evangelho, que não é o evangelho da graça, a Bíblia diz que ele vai ter uma dupla maldição. Até eu mesmo, Paulo disse assim, se eu fizer isso, se eu prego o evangelho da graça, mas no futuro eu venho e prego qualquer outro evangelho, que eu mesmo, ou até um anjo do céu e não um anjo do inferno. Se nós pregarmos para você qualquer outro evangelho, que a dupla maldição venha, Paulo disse, sobre ele e sobre o anjo. Uau! Me pergunto às vezes, sabe, se tem pessoas sob essa dupla maldição hoje. Senão Paulo não teria falado isso. E perguntamos por que não tem provisão. Como aquele homem está pregando heresia e parece que Deus está se movendo na sua vida, provendo para ele. Deus provê para o seu ministério. Meu amigo, não se maravilhe mais. Amém não é pelo esforço humano.
mas é pela graça de Deus e Deus quer que vivamos assim. Mas quando a maldição está sobre alguém, parece que tudo o que eles fazem fica travado. E é isso que a Bíblia diz no livro de Jeremias, que alguns são abençoados até no ano da fome. Parece que estamos passando por isso, não é? No mundo inteiro. Até no ano da fome, a Bíblia diz, ele não vai deixar de dar fruto. O homem bendito, mas o homem amaldiçoado. A Bíblia diz, e não verá quando vem o bem. Quando o bem vai até a sua direção, ele não é capaz de vê-lo. Por isso, amigo, murmurar é um sinal de pessoas. Eu não quero dizer que eles estão sob a maldição, mas eu quero dizer que é um estilo de vida amaldiçoado. Está sempre, como algumas pessoas fazem, encontrando um problema para toda solução. Eles sempre fazem isso. Eles encontram um problema em cada solução. Amém? Você fala da solução, eles encontram um problema. Eles são muito negativos. Não é? Até para o país, vamos começar a proclamar e declarar o bem e celebrar a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Olha, o bom homem que é abençoado, a Bíblia diz, amém? Nem no ano da fome ele vai cessar de dar fruto, mas a sua folha fica verde. Folha fala de saúde. Vai permanecer verde, vai ficar sempre verde, sempre jovem e saudável. Assim é o homem bendito pelo Senhor. E a Bíblia fala no Novo Testamento para sermos abençoados, é confiar em Jesus. Vamos ver este texto que está em Gálatas 3, que diz assim, que aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, já vimos isso, mas olha o verso anterior a este. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Haha! Viu isso? Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos. Os que são da fé são benditos. Benditos com quem? Com o crente Abraão. Abraão é uma figura da fé, ele foi um homem de fé, ele viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem dados. Abraão não foi um homem perfeito. Ele mentiu, ele cometeu muitos erros, mas Deus não imputou isso contra ele porque ele era um homem que viveu sob a graça. E a Bíblia diz que ele era um homem de fé. A graça e a fé sempre caminham juntas, assim como a lei e a descrença sempre caminham juntas. Então somos abençoados aqueles que são da fé. Você é da fé, meu amigo? Não me fale que você nasceu de novo, estou te perguntando. Você é da fé? Qual fé, pastor Prince? Já que perguntou, vou te mostrar o contexto. Olha o verso 8, para o contexto dessa fé. Ora, tendo a Escritura, que é a Bíblia, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios que não são judeus, que sou eu e você. Justificar como? Pela fé. Ou seja, tornar justo. E é pela fé e não pelas obras. E o assunto aqui é justificação pela fé. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então os que são da fé são benditos. E que fé é essa? O contexto nos declara que é a justificação pela fé. E não coloque aqui a cura pela fé, ou até mesmo confiar em Deus para ter provisão. Não, não. O contexto aqui diz justificação pela fé. Você crê que foi feito justo pela fé, com a justiça de Deus. Amém? Deus tornou Jesus na cruz em pecador. Amém? Com os nossos pecados. Para que nós sejamos feitos a justiça de Deus nele. Aleluia! Sabe, eu fiquei alegre com essa mensagem, amigo. E olha bem isso. Você pode até me dizer que já ouviu isso muitas vezes, mas sabe de uma coisa? Havia algo fresco, algo novo quando eu vi isso mais uma vez. Quando pensei sobre a morte, está ceifando as pessoas antes do tempo, até pessoas sinceras. São sinceras, mas estão erradas no que eles pregam, no que eles creem e se colocam sob a lei. E não percebem que quanto mais ficam sob a lei, mais a morte opera, porque é o ministério da morte. O ministério da morte. Da próxima vez vamos falar um pouco mais sobre isso e talvez isto se transforme numa série, amém? Mas eu tenho muito mais, eu só estou começando, amigo. E como aplicar isso na minha vida, pastor Prince? Bem, é muito simples, escute isso. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado é um substantivo, pode colocar aqui. A doença não terá domínio sobre você, não é errado, porque a doença veio pelo pecado. Amém? Você pode colocar ali morte, não terá domínio sobre vós, porque o salário do pecado é a morte.
O pecado é um substantivo. Satanás não terá domínio sobre vós. É a mesma coisa. Amém? Pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que estamos debaixo da graça, amigo? E às vezes, na nossa mentalidade, ninguém pode ver. Nos colocamos debaixo da lei e ninguém sabe por quê. Alguém comete um pecado terrível e começa a perguntar o que aconteceu. Um bom diácono, sabe, ele ama muito a Deus, ele fala sobre a Bíblia o tempo inteiro, mas olha, amigo, por dentro ele estava sob a lei. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Olha, você tem que perguntar para si mesmo quando sentir ansiedade. E você sente a dúvida, sabe, quando ela começa a chegar no seu coração, ou o medo tenta te dominar. Pare e pergunte para si mesmo o que eu acabei de pensar agora. Amém? Será que eu penso que eu tenho que prover a resposta? Eu tenho tantas coisas para fazer? Será que só penso na exigência e estou exigindo muito de mim mesmo? E por isso estou até mesmo impaciente com as pessoas da minha própria família. Porque quando eu exijo de mim mesmo, eu exijo deles também. E por que eu me cobro tanto? Porque eu acho que Deus está cobrando. Na minha mente, Deus está cobrando algo de mim. Então eu cobro de mim mesmo e eu acabo cobrando também das pessoas da minha família, os meus amados. As pessoas religiosas têm um temperamento ruim, porque na mente deles estão debaixo da lei, pensando nas cobranças. Mais uma vez, isso é muito simples. Amém? O que é a lei? Orientação de exigência. O que quer dizer que a lei exige e a graça provê. Amém? A lei é exigência, a graça provê. A lei exige, a graça provê. O Senhor me falou isso anos atrás. A lei exige, não matarás, não roubarás, não deverás. Que triste. O homem tão fraco diz, eu não consigo, eu não tenho nem vontade de fazer isso, eu não consigo fazer isso. E olha isso, quando você não consegue, a maldição vem. Porque a lei não dá desculpa para ninguém, porque senão não seria a lei. Eu estou falando sobre a perfeição da lei. Os que pregam a graça creem na perfeição da lei. A lei com toda a sua severidade e sua perfeição, amém? Você não pode diluir a lei dizendo, você somente tenta o melhor, amém? E a graça de Deus cobre o resto, isso não existe. Amém? A Bíblia diz, você quebra um item da lei e na lei você quebrou todos os 10. Amém? Tiago fala isso. Olha, você só pensa nas cobranças ou você pensa na graça que é provisão? Você vê Deus provendo. Na nova aliança, Deus diz, eu serei, eu farei, eu serei. Você vê Deus provendo. E vamos dizer que eu tenho uma missão, sabe, no meu futuro. E quanto mais eu penso nela, eu sinto a cobrança em mim. Eu não estou preparado para isso. Talvez seja uma conferência que eu tenho que pregar, porque eu sou um pregador. Amém? É uma conferência e eu não estou preparado. Ou você tem que apresentar algo para o seu chefe. Amém? Agora é pelo Zoom, não é? E você sabe que não está preparado? Ou talvez alguma outra coisa. Você tem que preparar o seu filho para uma viagem para a escola ou alguma coisa desse tipo. E você se preocupa porque você não está equipado, preparado. Amigo, cuidado com isso. Você está agora se colocando em uma posição de candidato ao estresse. Amém? Então não caia nessa armadilha. Pare e diga, espere um momento. Deus já sabia de tudo isso antes de tudo isso acontecer. Antes da necessidade, Deus já tinha a provisão. Até para os meus filhos, seja o que for, Deus vai me dar a sabedoria. Eu não tenho uma resposta agora, mas eu creio que Deus vai me dar, e isso vai acontecer muito em breve. Amém? Eu não tenho que ficar me preocupando quando, porque se Ele não der a resposta agora, é para que eu confie nele e descanse nele. Amém? E confie, porque Deus está trabalhando em você, por você e para você. Amém? Até para com os filhos. Você tem que saber que Deus vai cuidar deles. Ah, estou preocupado com meu filho. Ele tem esse problema e talvez pare um pouco e diga, o que eu posso fazer? O que eu posso produzir de mim mesmo que vai fazer este problema ser solucionado? E você vai ver que às vezes você não tem resposta. Amém? Então pare de cobrar a si mesmo. E comece a olhar para o Senhor. Amém? A Bíblia diz que a nossa vida é uma vida de olhar para Jesus. E diga obrigado, Senhor, por tua sabedoria para tratar do meu filho. Ou essa apresentação, obrigado, Senhor. A provisão está vindo por aí. Eu vou saber o que falar. Sim, a provisão está chegando e as palavras virão de ti. E se as palavras não vierem de ti, serão palavras da carne e cairão por terra. Mas se as palavras vêm de ti, são espírito e são vida. Amém? Eu penso na provisão e eu não posso dizer para você que eu sempre penso na provisão. Às vezes eu caio nisso. Mas, graças a Deus pelo Espírito Santo, Ele sempre te fala. Você não pode culpar aquela pessoa.
e começa a cobrar a si mesmo. Amém? E você fica estressado e você também fica irado com aquela pessoa. Então não é a culpa daquela pessoa. Eu tenho que pensar nisso o tempo todo. Mas é assim que nós podemos viver, sob a graça. Amém? Vamos falar mais na semana seguinte. Então continue assistindo, porque a parte 2 desta mensagem virá por aí. E eu quero também falar para você que se você está experimentando estresse nessas áreas, e o estresse é um bom indicador. Amém? Estresse, medo. Você está com medo em algumas áreas, seja o seu corpo, a sua saúde, ou está preocupado com um filho, ou talvez com as suas finanças, especialmente nesses tempos. Eu quero que você saiba de uma coisa. Este medo te pegou por causa do seu pensamento. Amém? Você está pensando de forma errada. Você está pensando como sempre pensou. Como se você não tivesse um Salvador. Como se você não tivesse um Pai no céu. Então pare com esse pensamento agora. Não tente combater o medo. Pare com esse pensamento errado. Amém? E comece a perguntar a si mesmo. Será que Deus já falhou comigo? Amém? Será que Deus já proveu para mim antes? Deus já me curou alguma vez? Amém? A provisão de Deus ainda está vindo aí. Eu vejo um Deus que está mais disposto a dar do que você a receber. Eu vejo um Deus que a sua provisão é maior do que a necessidade. Ele sempre, depois de satisfazer a sua fome, amém, sobram 12 cestos cheios. Amém, a sua provisão sempre superexcede, amém, a necessidade. Ou até a sua expectativa. Ele sempre responde. Não, ele responde muito mais do que pedimos. Deus, a Bíblia diz que ele nos responde infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Se Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, então peça a Deus coisas grandes e deixe ele fazer mais. Amém, amigo? Glória a Deus e este maravilhoso Pai no céu. Amém, o Espírito Santo está em nós para nos ensinar sobre ele e sobre o Senhor Jesus. Aleluia! E o que precisamos aprender é distribuir bem a palavra. O que é da lei e o que é da graça, para entendermos a vida que Deus quer nos dar hoje. E quando você está debaixo da lei, parece que a provisão trava. Não tem provisão. A saúde trava. Mas quando está debaixo da graça, a saúde brota rapidamente. A provisão sempre vai chegar nas suas mãos. Amém? E a paz de Deus reina no seu coração. Quando você pensa correto. Amém? Quando o diabo fala essa dor que você tem no corpo, pode ser isso ou aquilo. Diga a ele, Deus está dando saúde para mim. Amém? Essa dor não é nada, mas uma mentira. Amém? Amém? Duvide da sua dúvida. Amém? E comece a crer na palavra de Deus. E nas suas promessas, glória a Deus. Amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia. Eu vejo pais preocupados com seus filhos, seja nos estudos ou então a sua saúde. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que Ele está provendo. Amém? Ele está dando para você a sua paz, sua shalom, plenitude. E assim o Espírito Santo vai te guiar. Ele vai te guiar com essa paz. E amigo, você acha que tem que repreender mais o seu filho? Você tem que até cobrar mais dele? Mas siga a paz. Se a paz não existe quando você faz isso, não faça. Não faça. Amém? Aquieta-te e veja a salvação do Senhor. Amém? Mas, em outra ocasião, quando você não corrigir, você não vai sentir paz. Então corrija. Amém? Corrija. Siga o Senhor. Siga o Senhor. E eu vejo pais com este desafio. Você tem o Espírito Santo, meu amigo. E ele te guia com a paz. Amém? Ou com a ausência dela. Amém? Se você não sente paz, não faça. E se você tem paz, faça. Age então. Às vezes, você repreende e sente paz. Amém? Às vezes, você repreende e não sente paz. Retira. Amém? E confie no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero orar por todos vocês que estão sem Cristo, sem uma aliança com Deus, sem o perdão da parte do Senhor. Mas você ouviu essa mensagem hoje e, número 1, você tem que saber que não é acidente, não é coincidência. Amém? Não existe nenhuma coincidência com Deus. O fato de que você está aqui assistindo é porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele te ama. Ele te ama. Amigo, Ele te ama com um amor eterno. Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus disse, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, inclui você, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça essa oração comigo. Você quer? Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por teu amor por mim. Eu te agradeço porque Jesus morreu na cruz pelos pecados
e tu o ressuscitaste dos mortos, quando eu fui declarado justo por ti. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Obrigado, Pai. Agora eu sou salvo, eu nasci de novo e eu tenho a tua vida e a tua natureza em mim. Ensina-me os teus caminhos, os caminhos da graça. Obrigado por me amar e eu espero, Senhor, uma vida de descanso em Cristo, constantemente pensando na provisão do Senhor e também na proteção e constantemente vivendo este poder em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, você nasceu de novo. Eu queria ter nascido de novo com todas essas coisas para nos ajudar, esses conhecimentos que ajudam muito. E eu nasci de novo quase por acidente. Eu sei que eu sou salvo agora, mas eu fiz essa oração muitas vezes e não cria que eu era salvo, mas, amigo, você é salvo. Depois que você orou, você nasceu de novo, você está salvo agora. Eu não uso a palavra conversão porque eu não creio que você está convertido. Você nasceu de novo. Amém? Você agora é um bebê por dentro e você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o leite para quem nasceu de novo. E quanto mais você bebe e recebe este leite, mais você vai crescer na graça. Amém? Glória a Deus. E para os demais, seja qual for a luta que você está passando, em nome de Jesus, primeiramente se posicione de acordo com esta aliança. Amém? Você está na nova aliança. Saiba disso. Que Deus vai colocar na sua mente as suas leis, suas instruções e ensinamentos para saber o que você deve fazer. Creia que Ele fará isso. Amém? Pense constantemente na provisão do Senhor. Amém? E eu oro por ti agora em nome de Jesus. Se alguém aqui perdeu o trabalho, eu oro em nome de Jesus para que a provisão de Deus te maravilhe tremendamente, para que o próximo trabalho que você tiver, você vai ficar muito maravilhado com ele, de tão bom que vai ser. Você vai ser abençoado por ele. E a provisão vai ser grande na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E eu oro por todos os pais, Senhor, que estão passando problemas com seus filhos. Em nome de Jesus, imparte a eles, Pai, eu peço a sabedoria que precisam para seguirem o Espírito em toda situação da sua vida. Eu oro isso em nome de Jesus. Eu oro por quem está doente, que estão com problema no corpo. Agora mesmo, Senhor, libera sobre o corpo deles a tua cura, a tua vida, a vida Zoe, e expulse essa enfermidade. Essa enfermidade não pode ficar. Onde abundou a doença, a graça para a cura superabundou. E a graça para a cura expulse toda doença, todo caroço, todo tumor para fora do corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura que vem do Senhor. A saúde vai brotar rapidamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Dear friends, thank you for joining me today. If you are troubled or anxious about a situation, I want you to know that Jesus loves you and is more than willing to give you your breakthrough. He wants you free from stress, worries, and anxious thoughts and enjoying His peace and supply. My friend, to help you experience victory over stress and anxiety, my team has created for the very first time an audio devotional packed with 28 bite-sized inspirational truths. Every day for the next 28 days, you can start your day with a powerful faith-building truth that reminds you of the Lord's love and how He's constantly providing for your every need. You'll find fresh hope and faith rising in your heart and the Lord's peace and rest guarding your mind. My friend, you do not have to live in discouragement, anxiety, or fear anymore. Instead, you can listen your way effortlessly to a confident expectation of good and see the Lord turn your troubles around. So do request this month's resource. I know it'll be such a great comfort and blessing to you. Thank you for your love and support. I'm praying for the Lord's grace and peace
to be multiplied in every area of your life. God bless you. Day 10. Freed by the blood from every curse. Every time you have a thought that hurts you, that makes you agonize, every time you're fearful, a fearful thought makes you afraid when you're lying down in the middle of the night and that thorn pricks your mind, and that's the time to remember Jesus bore your crown of thorns so that you don't have to. He freed you from it. This month, as a thank you for your gift of support to the ministry, you will receive the Win Your Battle package, which includes Joseph's first ever audio devotional and his book, No More Mind Games. And for a specific gift, you will also receive Win the Fight, How to Overcome the Enemy's Tactics 4-DVD album. Get powerful insights on how to live free from fear when you know that God has already won the victory for you. There is an enemy out there. Long before he can steal from you, before he can kill, before he can destroy, he accuses. He wants you to think that your problem is uniquely your own because you are a strange person. So what's the defense? The defense is in the gospel. We confess, I am the righteousness of God in Christ. Get the Win Your Battle package for your gift of support to the ministry today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.